Fala galera, beleza? Eu sou o Eric. Parte número 4, parte final do meu bate-papo extremamente rico de conhecimento com a Angélica, Maria Angélica, terapeuta. Angélica, temos um livro aqui na mesa. Que livro é esse? Bom, foi bom você lembrar, né, que só faltou eu falar desse livro. Quem quiser entender o que é a radiônica... Mostra aqui pra câmera, e o quanto ela vai sim fazer parte... Não acredito que vai demorar muito para ela fazer parte da vida das pessoas e entrar em todos os campos. Compre esse livro do professor Juan Ribot, que se chama Radiônica, a Ciência do Futuro. Esse é um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida. Porque ele entra na questão... vamos dizer, da essência humana e do sentido da vida. Porque o professor Juan Ribot, ele inclusive é um filósofo também. Então ele consegue falar da radiestesia, da radiônica, de uma forma muito profunda. Então eu super recomendo esse livro, tá? Tá certo. Só faltou esse aqui. Isso, agora zeramos os livros aqui. Zeramos. Angélica, dado o momento você falou para mim sobre essa energia que a gente pode entender como vem de Deus, né? Sobre esse lado espiritual que nós temos. E eu queria saber, você falou do consciente e do inconsciente. Isso. Eu quero saber, se os cristãos que estão nos assistindo podem perguntar, mas e a influência maligna de espíritos, né? Os espíritas podem falar dos obsessores, ou seja lá qual a religião que a pessoa tenha, né? Católica. Existem mesmo essa influência tanto para o bem quanto para o mal, que vai influenciar o nosso consciente e inconsciente? Sem dúvida. Inclusive, isso é provado já cientificamente, tá? O Norberto Kepp, ele desenvolve um trabalho junto com a Cláudia Pacheco, que é a principal assistente dele, e eles estudam, inclusive, essa questão da demonologia à luz da ciência, tá? Que se chama Espírito-Patologia. É um curso, inclusive, que eu recomendo que qualquer pessoa faça. Existe um curso nas faculdades trilógicas, que é onde, inclusive, eu estudo bastante também. É um curso livre que a pessoa pode acessar esse curso e assistir a um curso de mais ou menos umas 10 horas. No curso de graduação de teologia das faculdades trilógicas entra esse assunto. Mas para quem quer entender um pouquinho, à luz da ciência, o que é espírito-patologia, faça esse curso, tá? E existe sim a influência de seres fora do físico, né? Vamos chamar energias deletérias que vêm desses seres. Aliás, olha, não é a primeira vez que eu ouço essa expressão, energias deletérias. Deletérias, olha só. São energias deletérias. O professor Juan Ribot, não por acaso, aqui nesse checklist que aparece aqui, ó, só para relembrar, né, o psicogerador, que vocês viram... já assistiram, sim, né? Lá no nosso aquecimento lá. Então, aqui tem como se fosse um checklist dos principais pontos. E um deles, que é a influência externa, existe os seres fora do físico. Então, muitas vezes, a pessoa ela está sob influência. E veja, esses seres fora do físico, às vezes, pode até ser... Eu vou dar um exemplo que o próprio professor Juan Ribot deu em uma aula que eu tive com ele. Ele atendeu uma pessoa, uma mulher... que ela estava assim, ela ficou viúva e fazia alguns meses que ela estava viúva. E ela não parava de chorar. Ela chorava assim sem parar. Sabe assim? Ela não conseguia sair daquele estado que a gente fica quando a pessoa está lá, né, no caixão, aquela coisa toda. E ela não parava de chorar. E aí ela fez uma consulta com o professor Juan Ribot e ele identificou que, de uma certa forma, o marido dela, que já tinha falecido, não estava aceitando, digamos assim, que ele tinha morrido. Olha tá? só. E isso estava afetando o campo dela. De uma certa forma, era como se ele quisesse se comunicar com ela. Então, é um exemplo que o próprio professor Juan Ribot deu em uma aula dele. Então, existe sim a influência de seres fora do físico. E essa ideia que hoje em dia está muito comum de que, imagina, o demônio não existe. Isso é uma grande ilusão das pessoas. Acho que o que eu mais quero é que as pessoas não liguem para isso. Né? Aliás, essa é uma boa arma, né? Um livro você não vai lutar contra o inimigo que você acha que não existe. Exatamente. Né? Um livro que eu super recomendo, que eu não trouxe aqui, Qual mas que é um livro que eu super recomendo para qualquer pessoa ler, que foi escrito pelo Napoleon Hill, que não sei se você conhece o Napoleon Hill. O Napoleon Hill, ele já faleceu, mas lá nos Estados Unidos ele ficou durante muitos anos estudando a mente humana também, e ele escreveu em 1930 e pouco
um livro que se chama Mais Esperto do que o Diabo. Você lê esse título, você fala, nossa, que coisa repugnante, né? Mas é um livro muito profundo que entra na questão de como que esses espíritos maléficos agem junto aos seres humanos. Inclusive, na espiritopatologia, só para fazer já dar uma ideia para as pessoas, dependendo do estado vibracional da pessoa, ela entra em ressonância com esses seres e eles atuam como se fosse de uma forma telepática, eles entram pelos neurônios. Olha só, tem explicação científica. Tem uma explicação científica. Olha, sensacional. Chama Espiritopatologia. Esse livro eu super recomendo, porque ele é um livro interessante, porque é como se fosse uma entrevista com o diabo. Entendeu? Olha só. Aí você fala, nossa, que coisa estranha, mas é um livro muito profundo e muito, assim, eu diria, muito importante, principalmente nos dias de hoje, porque as pessoas, elas estão, assim, desprezando, muitas vezes, essa questão da espiritualidade, da importância de se cuidar espiritualmente. Né? Não adianta só ir na academia, fazer exercício, tomar vitamina, fazer check-up no médico. A gente tem que trabalhar, principalmente, a nossa espiritualidade. E, Angélica, dentro dessa terapia vibracional, dessa terapia de harmonização, envolve vidas passadas também? Olha, muitas vezes na avaliação vibracional aparecem informações que dá para associar, sim, alguma experiência de uma outra consciência que a pessoa teve. Em uma outra chamada vida. É claro que aí, quando a gente entra nesse assunto, a gente vai entrar em questão de religião, de crenças e tudo mais. Mas, assim, dá para ver, à luz da radiestesia, algumas informações lá que você fala, isso não necessariamente tem a ver com essa existência da pessoa. Entendi. Por quê? Porque está num nível muito profundo de consciência. Quando se trata de energia, é uma energia só? Tudo é uma energia? Você acha que tudo é uma energia só? É assim, do que eu consegui aprender até agora, é assim, né? A energia escalar é a base de tudo. Ela que cria tudo e sustenta tudo. Por isso que o Norberto Kepp, inclusive, fala que a energia escalar é uma energia divina. Interessante. Sabe por que eu tô perguntando? Porque, inclusive, a energia escalar, ela é uma onda, mas ela é uma onda estacionária. Ela é uma onda que ela é como se fosse assim, ela é como se fosse ela sustenta as coisas, ela está em tudo. Não existe nada que não existe. Nós estamos vivos por causa da energia escalar. Tá, essa energia escalar em ondas. Então quer dizer que se de repente eu harmonizo o meu campo vibracional, ele vai reverberar também no todo? Eu estando bem, reverbera no todo? Sem dúvida, porque nós estamos todos interconectados. Inclusive, na física quântica, tem o princípio do campo quântico. Ele fala disso. Nós estamos inseridos em campos, e esses campos, eles estão todos interconectados. Sabe por quê? Então, aquilo que o Dalai Lama falou, se você quer mudar o mundo começa mudando a si mesmo. Exatamente. Esse é o recado, Eric. Caramba, eu tava pensando sobre isso. É que isso que você falou agora, as pessoas estão falando muito e parece assim um chavão. Só que existe uma profundidade nisso que a pessoa só consegue entender quando ela começa a se trabalhar, quando ela começa a se interiorizar. Então eu só posso fazer mudanças em volta de mim quando eu faço mudanças dentro de mim mesma. Então, isso não é um chavão, isso é fato. Aliás, a melhor forma da pessoa comprovar isso é ela viver isso na vida dela. Qualquer pessoa que está me ouvindo aqui, se ela falar, opa, a partir de hoje eu vou começar a me interiorizar mais, eu vou começar a olhar de verdade para mim mesmo, em vez de ficar projetando, né, achando que meu problema é sempre o outro, né? Sempre é o outro, é o pai, é a mãe, é o chefe, é o marido, é a esposa, a pessoa começar a olhar para dentro dela. E tudo que acontece, ela começa a se perguntar, o que em mim gerou essa situação? Muito bem, Angélica. Já vai mudar bastante a realidade dela e a realidade em volta dela. Angélica, nós temos uma câmera aqui, você pode falar para ela ou para mim, fique à vontade. Para quem está em casa, que está de repente nesse momento sem esperança, uma pessoa que de repente está chorando nesse momento, que de repente perdeu as esperanças, de repente não quer mais viver. Que mensagem, baseado em todos os estudos que você fez, tudo que você falou, você está há anos estudando, né, como terapeuta, o que você teria para falar para essa pessoa? Qual a mensagem que você teria para passar para essa pessoa? Olha,
eu vou falar com base, inclusive, na minha própria experiência de vida, né? Jamais acredite que você é aquilo que falam que você é ou que falaram que você é. Você é muito mais do que isso, né? Nós somos muito mais do que aquilo que a gente foi programado para ser. Então, não importa o que você esteja passando, respira, né? Inclusive, respirando, você já vai entrar em contato com a energia escalar, porque a respiração é muito importante para a gente se conectar com a energia escalar, e começa a sentir, primeiro sentir, e depois pensar o que você pode fazer para mudar ou melhorar a situação que você está vivendo. Com certeza você vai ter algum resultado e muitas vezes surpreendente. Muito bem. Uma pessoa que quer conhecer o seu trabalho, quer te procurar, quer bater um papo, quer acessar o seu Instagram, como que ela faz? Então, eu comecei a divulgar meu trabalho no Instagram no início desse ano e as pessoas podem me achar com o nome Consciência Vibracional. Então, eu vou deixar, inclusive, na descrição do vídeo, quem quiser, pode procurar lá, eu vou deixar, e também no comentário fixado do vídeo. É Maria Angélica, terapeuta vibracional, como eu me apresento, e o meu Instagram é Consciência Vibracional. Maravilha. Queria que você desse suas considerações finais. Ficou faltando alguma coisa de tudo que a gente conversou aí? Nossa, é tanta coisa, Muita coisa, né? Mas vamos lá. O que você vê de mais essencial? Eu acho bacana comentar sobre... Temos um tempinho ainda. Sobre os princípios, porque a física quântica ela tem 14 princípios, né? E esses princípios, eles podem ser associados à nossa vida cotidiana. E um deles chama princípio antrópico forte, que nada mais é do que a prova de uma consciência divina criadora do universo. Olha que coisa linda. Maravilhoso. Ou seja, a prova de Deus. Sensacional. E tem muitos físicos que eles não querem aceitar isso. Imagina, você pode repetir isso? Imagina se tão isso tem a ver. Que é? Chama princípio antrópico forte. Ah. Então, assim, é uma inteligência criadora. Existe uma consciência universal que cria e sustenta tudo. Olha que lindo. Esses princípios você encontra no livro que eu te dei do professor Osni Ramos, que eu recomendo que as pessoas comprem. Maravilha. E façam, inclusive, o curso dele, que é um belo curso, porque ele fala da física quântica primeiro, e de cada um desses princípios, e depois ele explica como é que isso se correlaciona com a vida cotidiana das pessoas. E o professor Osni Ramos, ele é também um filósofo. Olha a diferença que faz, né? Com certeza. Então, é isso, Angélica. É isso. Olha, eu quero aproveitar para os autores que estão mais próximos aqui da gente, né, os que estiverem vivos, obviamente, estão todos convidados a estarem aqui com a gente para a gente poder falar de física quântica. Tem, inclusive, um padre. Vamos fazer aqui ao vivo? Que padre que é esse? É o padre Genival. Padre Genival, que tem um trabalho bem específico. Em Jundiaí, ele faz um trabalho lindíssimo. Tá convidado também. Depois vou conversar fora do ar com a Angélica. Pra você. Nós vamos entrar em contato com quem a gente puder trazer desse pessoal. Nós vamos trazer aqui. Isso. E nós vamos enriquecer muito aqui os nossos inscritos. Tá bom, Angélica? Isso. Foi um prazer, Eric. Me sinto muito honrada de estar aqui, de poder contribuir de alguma forma. E me coloco à disposição. Eu que agradeço. E olha, como a gente tem um tempinho ainda, eu queria te fazer uma pergunta a respeito de um filme que eu te indiquei, chamado O Grande Truque. Nós temos muitos cinéfilos que estão nos assistindo aqui. Tá. O que você achou do filme O Grande Truque que eu te indiquei, que envolve Nikola Tesla, que fala ali um pouco até... Fala alguma coisa do seu trabalho naquele filme? Acho que não, né? Olha, aquele filme, bom, em primeiro lugar, é um belíssimo filme, começando pelos artistas, né? Pelos atores maravilhosos, né? Atores de altíssimo nível. Mas o que me chamou a atenção nesse filme é o quanto ele mostra que nós estamos vivendo ainda num mundo ilusório. Porque os mágicos, na minha visão, eles representam a ilusão do ser humano sobre a realidade. O ser humano não está vendo a realidade como ela é. O ser humano está ainda na coisa do delírio, da fantasia, da megalomania. E o Nikola Tesla, que apareceu só em alguns momentos, ele representa a verdadeira ciência. Que é essa ciência que une a espiritualidade, a filosofia e junto com a ciência. Então, para mim, esse filme transmitiu isso, que todos aqueles mágicos, inclusive com aquelas vidas super, assim, angustiantes que eles tinham, eles representam o estado em que está a nossa civilização, ainda muito presa a ilusões mesmo.
Então a mágica, todo mágico, ele na verdade ele é o ilusionista. Exato. Ele engana as pessoas. E as pessoas, e olha o interessante, né? As pessoas gostam de ser enganadas. O filme fala isso. Não é? É. Então, pra mim, essa é a principal mensagem desse filme, com base na minha bagagem, né? No meu conhecimento e quando eu falo conhecimento, o que eu aprendo com os meus professores, né? Porque ele mostra o seguinte, que nós ainda estamos num mundo ilusório. E aí o Nikola Tesla é como se fosse um alerta. Olha, saiam dessa ilusão e venham para a verdadeira realidade, a energia escalar. Maravilha, Angélica. Então é isso. Pessoal, estamos estourando o nosso tempo. A você que está em casa, curta, comente, compartilhe, ative o sininho para as notificações e até o próximo vídeo. Valeu!